Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, Lucas, capítulo 19, versículos 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, eu quero falar com você a respeito das pessoas que possuem objetivo na vida. Nós vemos que o Senhor andava ali por todo Israel, fazendo grandes obras, grandes milagres. E com certeza muitos afluíam a ele, e aquela multidão andava atrás dele, querendo de uma forma ou outra algum tipo de milagre, ou levados pela curiosidade. Com certeza muitos queriam apenas ver o que estava acontecendo. E isso é muito comum, amados. Você vai a uma praça, numa cidade, e ali tem um cara fazendo uma mágica, ou fazendo qualquer outra coisa, o homem da cobra, daquela multidão ao redor do camarada. Mas com Cristo Jesus era mais ou menos a mesma coisa, só que numa intensidade muito maior. Porque havia corrido o boato que Cristo Jesus era o Messias esperado. E muitos, levados por diversos motivos, estavam ali. Outros por curiosidades para ver quem era o doidão, o pirado que se achava o Messias. Outros porque criam que Cristo Jesus poderia fazer alguma coisa para com as suas vidas. Outros, enfim, eram diversos os motivos. E Zaqueu, irmão, não ficou de fora. Zaqueu também não ficou de fora. Zaqueu ficou sabendo que Cristo Jesus era um homem que fazia coisas extraordinárias. E algo queimou dentro do coração de Zaqueu. Com certeza o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Zaqueu. Foi movido pela graça do Senhor. Foi movido pelo amor, porque faltava ali alguma coisa. Irmãos, a vida do homem sem Cristo Jesus, certamente ela é vazia. Não há vida preenchida, não há vida completa, não há vida plena se Cristo Jesus não estiver entronizado. O homem pode possuir todas as riquezas desta terra, o homem pode ser mais rico, cheio do ouro, dos tesouros mais preciosos possíveis, mas se não houver Cristo Jesus no coração, um grande vazio ocupa a sua vida. Assim era com Zaqueu, amados. Era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha posses, mas faltava ali alguma coisa. E ele conseguiu visualizar em Cristo Jesus aquilo que faltava na sua vida. Porque ele viu o amor do Senhor. Ele conseguiu ver, como poucos viram, o poder de Deus. A real manifestação da graça do Senhor numa intensidade jamais vista antes. Certamente era um homem que já tinha passado por algumas experiências, mas nada havia enchido o seu coração. Mas, irmãos, Zaqueu colocou no seu coração que ele precisava ser objetivo, que ele precisava ter um rumo na sua vida, que ele precisava ter uma nova expectativa, ter algo novo no seu coração. E o versículo 13 e versículo 4 nos fala qual era esse objetivo. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Amém?
Eis aí o objetivo de uma vida. Eis aí o objetivo quando nós encontramos o Senhor, irmãos. Quando o homem encontra o Senhor, ele precisa ser objetivo. Ele precisa ter referenciais, ter um norte na sua existência. Ele precisa correr, precisa se mover, precisa pagar o preço. Zaqueu havia encontrado Jesus, mas não havia conseguido chegar a Jesus. Mas por que ele não conseguiu? Porque tinha uma multidão de problemas à sua frente. Tinha uma multidão de dificuldades à sua frente. Eram pessoas, muitas, talvez centenas de pessoas, que o impediam de aproximar do Mestre. Eram as dificuldades, eram os problemas, muitas vezes grandes demais para a nossa própria estatura, irmãos. Mas nós não podemos de forma alguma parar, de forma alguma sentar à beira do caminho, desanimados, sem esperança, e falar, não, eu não consigo chegar, eu não consigo, enfim, e ficarmos ali prostrados. Não, de forma alguma. É preciso não temer as dificuldades, é preciso não temer as limitações, é preciso dar um passo maior do que a própria perna, como é comum dizermos. E foi isto, amados, foi isto que Zaqueu fez. Quando ele viu que não conseguia aproximar-se do Senhor, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa, mas o que fazer? O que fazer? Era preciso passar sobre as dificuldades. E ele deu a volta, e ele foi à frente, e ele subiu a árvore, e ele conseguiu fazer que a proximidade do Senhor fosse tão real, mas tão verdadeira, a ponto do Pai olhar para ele e falar, desça, desça. Ô filho amado, desça. Ô filho amado, venha. Eu quero ficar com você. Eu quero ir para a tua casa. Eu quero sentar com você. Eu quero conversar com você. Eu quero comer contigo, meu filho. Irmãos, esse exemplo que Cristo nos dá é muito grande. Porque há em nosso meio, irmãos, no meio cristão, muitos que querem estar próximos a Cristo Jesus, muitos querem estar próximos ao Senhor, mas muitos poucos querem intimidade com o Pai, muitos poucos querem proximidades verdadeiras, querem compromisso com o Senhor, querem sentar-se com Deus, conversar com o Senhor, alegrar-se com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque isso exige preço. Isso exige pagar um preço, isso exige santidade, purificação, vida reta e vida totalmente lavada no sangue de Cristo. E nós vemos, irmãos, que Zaqueu não deixou as dificuldades pará-lo. Ele foi além, ele deu um passo além. E quando nós, irmãos, somos objetivos na nossa caminhada, quando nós somos objetivos em direção aos céus, o versículo 4 passa a ser uma realidade em nossas vidas. Veja, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Por ali havia de Cristo passar. Eis, irmãos, é necessário corrermos na direção certa, é necessário corrermos na direção do Senhor, mesmo que você sente um pouco mais à frente, mas você terá certeza que o Senhor vai passar por ali, e que você vai poder tocar no Senhor, falar com o Senhor. Eis aí o grande objetivo de nossas vidas, é buscarmos o Senhor, irmãos, e esperarmos nele, porque somos agraciados com a sua misericórdia. Irmãos, não podemos olhar em outras direções, é preciso olhar em frente. Foi isso que Zaqueu fez. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não voltou para casa abatido, ele não voltou entristecido, ele olhou em frente, ele olhou com objetividade, ele correu à frente, ele pagou o preço, ele, de uma forma patética, talvez até vergonhosa para a sua classe social, mas ele não se importou com isso, ele subiu a uma árvore e ficou lá em cima. É preciso pagar o preço, é preciso fazer alguma coisa quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos o Senhor. Irmãos, que os nossos olhos estejam continuamente abertos para vermos a glória de Deus.
E quando nós, irmãos, somos agraciados pelo Senhor, quando o Senhor senta conosco, quando o Senhor ceia conosco, quando Ele conversa com a gente, quando Ele nos abraça, nos aquece, algo novo acontece na nossa existência. Somos novas criaturas. Nós somos feitos em novas criaturas, irmãos. Nós somos transformados e passamos a querer vivenciar a mesma verdade do Senhor. E foi isto que Zaqueu fez na sua existência. Veja, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, em outras palavras, isso aqui significa o seguinte: Jesus, Tu és tudo na minha existência. Jesus, Tu és o primeiro lugar na minha vida. Jesus, as coisas dessa terra já não possuem o mesmo valor diante, porque hoje Tu és o primeiro lugar na minha vida. Hoje és entronizado na minha existência. E eu quero consertar aquilo que fiz, porque eu quero vida nova, porque eu quero ser segundo a Tua vontade, Senhor. Tem muita gente querendo ir para os céus. Do povo que sabe da existência de Jesus, eu creio que 99% querem ir para os céus. Mas há poucos Zaqueus. Pouquíssimos Zaqueus. Pouquíssimos Zaqueus. Poucos que querem fazer alguma coisa para o Senhor. Poucos que olham o Senhor com objetividade. Poucos que estão querendo pagar um preço de uma vida santa, de um preço de uma vida reta, o preço de uma vida segundo o coração de Deus. Poucos correm para ver o Senhor, poucos correm na direção de Deus, mas estão sentados esperando apenas a graça do Pai. É preciso pagar, é preciso sair, é preciso correr, é preciso ir à direção do Senhor, é preciso abraçar o Senhor, é preciso ir ao encontro de Deus. E na sequência, irmãos, se não houver arrependimento dentro do coração e abandono às velhas práticas, não há salvação. Se não houver mudança de vida, não há salvação. Se não houver a mortificação da maldita carne, não há salvação. E Zaqueu, amados, com certeza agiu e alegrou o coração. Sejas meu irmão, que tu sejas minha irmã. Tenha objetivos, mas objetivos sublimes, objetivos de salvação, objetivos de encontro com Deus. Que o Eterno fale ao teu coração, que o Eterno abençoe a tua vida e conceda-lhe um dia na sua presença cheia de paz e de satisfação.